Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisiniz. Oi, amigos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E cá estamos com mais uma aula super especial de turco para você que está começando agora ou não. Muita gente tem me procurado lá no meu Instagram para agradecer as aulas. Eu fico assim muito feliz porque isso me motiva a criar mais aulas aqui para vocês. Então, se você quer ver mais aulas por aqui, se você gosta desse meu trabalho e quer que eu continue com esses temas, né, do estudo do idioma turco, deixa aqui o seu like, seu comentário, sei lá, deixa um coração, passa aqui, tô aqui, Nath, te assistindo. É legal também saber, né, quem que tá me assistindo, de onde que você é, enfim, para eu saber, né, o quanto que os vídeos aqui do meu canal têm alcançado as pessoas. Um outro recadinho também é que na aba comunidade aqui do YouTube, eu estou postando quiz e também matérias escritas. Então, eu conto lá com a sua presença para você ir lá, deixar o seu like, ler o que está escrito lá, que pode te ajudar bastante. E essa semana me fizeram essa pergunta aqui no meu YouTube: qual é a ordem de uma frase em turco? Bom, gente, vamos aqui, né, para um pequeno exemplo. Eu tenho uma aluna nova de turco e ela estuda por um aplicativo. E assim, ela nunca estudou com professora, estudou pela internet sempre. E eu fiquei assim muito surpresa. Aliás, se a Simone estiver me ouvindo aqui, essa é para você, Simone. É, o quanto ela sabe só com um aplicativo. E foi assim, como ela falou, né? No aplicativo você vai aprendendo ali na raça, sabe? Não tem uma explicação. Por que, que tem esse N aqui? Por que, que tem. Por que, que é dar? Por que, que é tá? Você vai ali aprendendo, né, com a lógica da coisa, né, do aplicativo. E o que acontece, né, muitas vezes? Por exemplo, no caso dessa aluna em específico, ela foi, né, e tá indo lá na raça aprendendo tudo. Mas tem muita gente que não tem, né, essa força de vontade também, porque acredito eu que não deve ser tão fácil assim, né, aprender uma coisa sem explicação. E o ruim disso é que quando você estuda coisas aleatórias, coisas que não tem assim um começo, meio e fim, vai ficar um pouco difícil no início de você montar uma frase que fique, né, na ordem correta. Você sempre vai ficar lá com aquela dúvida, mas será que isso é aqui? Será que isso é acolá? Será que se mudar, né, muda o sentido da frase? Então, o ideal é que você estude sempre numa ordem lógica. É claro que assim, não existe uma ordem lógica, né, fixa, digamos assim. Cada professor tem uma ordem lógica sua própria, até os livros, né? Quando você vai comparar os livros de turco para estrangeiros, e os livros também não são iguais. Às vezes tem uma matéria que nesse não tem, que no outro tem, e assim por diante. Enfim, gente, o importante aqui é você estudar sempre, sempre um pouquinho, se dedicar, conhecer novas palavras, ouvir bastante, que aí, né, você vai aos poucos entendendo essa lógica também. Se você já é um nível avançado, que já consegue ler textos, então isso vai te ajudar muito, né? Porque com os textos você está vendo ali a ordem de uma frase, você está entendendo, né? O que vem primeiro, o que vem depois, enfim. Então, leia bastante textos. Aqui no meu canal tem uma playlist de textos, eu vou deixar passando aqui no card. E ao ler um texto, né, o legal, né, que além de aprender a ordem das palavras numa frase, é que você também vai conhecer o quê? Expressões, palavras novas, verbos novos, como que os verbos são usados, com quais casos, por exemplo, como caso dativo, locativo, ablativo. Então,
Tudo isso você tem que ficar atenta dentro de um texto. E, por fim, ouvir nativos. Então, entre aqui no YouTube, escreva lá alguma coisa que você queira estudar, por exemplo. Eu quero estudar sobre. Deixa eu pensar. Sobre alguma coisa médica, assim. Assunto de medicina, por exemplo. Então, entro aqui no YouTube, escrevo alguma frase em turco que me leve a alguma pessoa que fale sobre esse assunto. E ali eu vou aprendendo novas palavras, novos verbos também, novas expressões. E com isso, né, melhorando cada vez mais a minha montagem de frases e o meu vocabulário. Eu acho muito legal essa parte dos nativos, porque assim, por exemplo, que nem no meu caso, né, que eu fico sozinha aqui em casa. Eu não vou conversar com a minha sogra sobre avião, sobre montagem de carro, sobre time de futebol. A gente vai conversar sobre coisas normais do dia a dia, né? Então, fica sempre ali naquele mesmo vocabulário. Então, se eu quero aprender novas coisas, né, eu preciso estudar. E eu também estou sempre estudando, gente. É um estudo sem fim, tá? Não pense que, é porque ela ensina, ela não estuda mais, ela já sabe tudo. Não, sempre tem que estar ali aprendendo novos verbos, novas palavras, aprender sobre outros temas para conversar coisas diferentes. E então vamos lá para a aula. Vamos começar então por uma frase simples e pequena com verbo. Então, nessa frase, nós vamos ter o sujeito, o objeto e o verbo. O verbo nem sempre vai sempre no final da frase, né? Como nós aprendemos com outros canais, enfim, né? Nos livros do A1, por exemplo. Logicamente que essa é a ordem, com o verbo sempre no final. Porém, se a frase tiver mais de dois verbos, se a frase tiver mais de um verbo, né, não vão estar todos no final, né? Então, eles vão ter uma ordem ali na frase. Tem verbos que também vão no começo da frase, então tudo vai depender das regras, né? Por isso que eu sempre friso isso, estude na ordem certa, para poder entender o todo. Então, vamos lá ler essas frases. Biz, çay içiyoruz. Biz, çay içiyoruz. Nós estamos tomando chá. Na tradução ao pé da letra, nós chá estamos tomando. Lembrando que o bis, o onlar, o cis, a pessoa, né, o sujeito aqui na frente, é opcional. Se ele estiver, ótimo. Se ele não estiver, ótimo também. Porque no final do verbo, o sufixo, ele já está me dizendo de quem eu estou falando. Então, esse us no final é o sufixo do bis. Então, se eu quiser falar só chai chiorus, tudo bem, eu vou entender que é nós, né, que estamos tomando chá. Onlar, yemek, yapıyorlar. Onlar, yemek, yapıyorlar. Eles estão fazendo comida, ou eles comida estão fazendo. Verbo no final, objeto e pessoa. Siz kitap okuyorsunuz. Siz kitap okuyorsunuz. Vocês estão lendo o livro. Ou ao pé da letra, vocês, livro, estão lendo. O que eu quero aqui de você é que você faça pelo menos uma frase a cada slide aqui nos comentários, que eu vou corrigir para você, caso você já saiba verbos. Vamos ver agora essa outra composição de frase, sendo que nós temos um sujeito, um lugar e o verbo. Ömer okula gidiyor. Ömer okula gidiyor. O Ömer está indo para a escola. Enes parkta top oynuyor. Enes parkta top oynuyor. Enes está jogando bola no parque. Elis
sahilde balık tutuyor. Elis sahilde balık tutuyor. A Elis está na orla pescando. Então, aqui no meio nós temos os locais, Okul, Parque, Sahil. E aqui em rosa eu pintei o caso. Então, esse A no ocular é para a escola, a escola. Então, aqui nós temos o dativo. E os outros de baixo, tá e o de, são o quê? O locativo. Estar, de estar ali naquele local. Outro tipo de frase, sujeito, número, objeto e verbo. Ayda beş top satın aldı. Ayda beş top satın aldı. Ayda é uma pessoa, beş, cinco, top, bola, comprou. Satın almak é o verbo comprar. Então, a Ayda comprou 5 bolas. Se nós formos ler, né, como está escrito, vai ficar Ayda 5 bolas comprou. Esra 30 tişört almak istiyor. Esra 30 tişört almak istiyor. A Esra quer comprar 30 camisetas. Elis bir tatlı sipariş verdi. Elis bir tatlı sipariş verdi. A Elis fez pedido de doce. Então, na frente nós temos o número, depois a coisa e no final o verbo. Sujeito, número, adjetivo, objeto, verbo. Aqui nós temos então uma frase um pouco maior. Vamos lá ler elas. Hakan 5 yeni araba satın aldı. Hakan 5 yeni araba satın aldı. Então, o Hakan comprou 5 carros novos. Ou o Hakan 5 novos carros comprou. Mert 9 kalın çorap almak istiyor. Mert 9 kalın çorap almak istiyor. O Mert quer comprar 9 meias grossas. Derya 11 çanta yıkadı. Derya 11 güzel çanta yıkadı. Então, a Déria lavou 11 bolsas bonitas. Então, aqui nós colocamos o número primeiro, depois o adjetivo, o objeto e, por fim, o verbo conjugado no final. Frases sem verbos, apenas sujeito e adjetivo. Hava güzel, hava güzel. O tempo está bom, o tempo está bonito. Park kalabalık, park kalabalık. O parque está cheio, está lotado de pessoas. Mağaza kapalı, mağaza kapalı. A loja está fechada. Aí você pode me perguntar, ué, mas cadê o está da frase? Não está faltando uma palavra? O está, ele fica invisivelmente na frase. Então, apenas usando adjetivos e substantivos, nós conseguimos falar ser e estar em turco. Frases com var e yok. Então, nós temos primeiro o adjetivo, depois o objeto e depois o var ou o yok. Sıcak ekmek var. Sıcak ekmek var. Tem pão quente ou
quente, pão tem. Soak, su, yok. Soak, su, yok. Não tem água gelada. Então, vamos ler de trás para frente. Kapalı otopark yok. Kapalı otopark yok. Não tem estacionamento fechado. Ou não há, ou não existe. Boş sandalye var. Boş sandalye var. Então, tem cadeira livre. Aqui nós também poderíamos, então, colocar um local na frente dessas informações em vermelho, por exemplo. Fırında sıcak ekmek var. Na padaria tem pão quente. Burada boş sandalye var. Aqui tem cadeira livre. AVM'de kapalı otopark yok. No shopping não tem estacionamento fechado. Fechado no sentido de coberto. Buzdolabında soğuk su yok. Buzdolabında soğuk su yok. Na geladeira não tem água fria. Então, você pode fazer dessas duas maneiras. Ou colocando um local na frente dessas informações em vermelho, ou não. Você também pode treinar assim, dessa maneira que tá. Escreve aqui nos comentários se ficou claro para você essas informações. Logicamente que aqui é tipo 1%, né, das frases em turco. Tudo vai depender do nível de conhecimento de cada um. Mas você já sabendo isso, já vai te ajudar, olha, 50% dos seus estudos. Então, você pode pegar essas frases, a sequência delas e criar mais 1 milhão de frases, tá? Treinando novos adjetivos, novos substantivos, novos verbos. Então, aqui vai ficar de acordo com a sua criatividade e imaginação para treinar aí na sua casa também. E, logicamente, não poderia deixar de escrever um exercício aqui para vocês, que eu sei que vocês gostam bastante. Então, ligue corretamente as frases. Você vai ligar ou completar, né, dentro do parênteses, os números correspondentes a cada tradução. Vamos ler então as frases em turco. Siz uyumak istiyorsunuz. Siz uyumak istiyorsunuz. O ruj sürüyor. O ruj sürüyor. Mağazada güzel küpe yok. Mağazada güzel küpe yok. Otelde müşteri var mı? Otelde müşteri var mı? O adam araba sürüyor. O adam araba sürüyor. Então, escreva aqui nos comentários que eu vou corrigir para você. Não se esqueça também de escrever no seu caderno. Quanto mais você treinar escrevendo e falando, né, mais a coisa vai andando e você vai chegando no seu objetivo. Se você gostou dessa aula, né, já compartilha ela com as suas amigas que assistem novelas turcas e querem aprender o idioma também. Ajude aqui no meu canal a crescer. Então, como eu sempre falo, né, meu canal tá crescendo yavaş yavaş, aos poucos, devagar, devagar. Mas o importante é que eu sempre vejo aqui as meninas comentando, compartilhando, respondendo as tarefas, né? E foi como eu disse, isso vai me ajudando a ter mais ânimo
para postar aqui para vocês, porque não é fácil, né, pensar em todos os vídeos. Ah, qual vídeo será que o pessoal vai gostar mais? Qual vídeo será que tem mais interesse? Enfim, gente, isso dá um trabalhão para fazer. Inclusive agora são quase 3 horas da manhã e estou gravando esse vídeo para vocês. Outro recadinho também é que eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo um link para você comprar uma aula experimental de turco. Essa aula custa apenas R$ 30 e você vai ganhar videoaulas gravadas para você acessar quando você quiser, para conhecer o alfabeto, para entender melhor o alfabeto, o som. Tem muita gente que tem ainda muita dúvida, mesmo tendo, acho que tem 4 vídeos sobre alfabeto turco aqui no meu canal. Além disso, também tem outras aulinhas extras complementares que podem ajudar nos seus estudos. E o mais legal é que você ganha 40 minutos de aula online comigo. Então, se caso você compre essa aula, me chama lá no meu direct do Instagram para eu saber. E aí a gente pode marcar a nossa aulinha juntas. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Gule, gule!